um botão laranjado, você colocou vermelho porque você viu laranjado. Tá? Fale. Tipo assim... Planejamento. Você Não, planejou fazer laranja e você fez vermelho. Faz duas pessoas. Não, gente. Não, tipo assim, monitor. De calibração do monitor. Um exemplo. Tipo, gente, eu tô falando de coisa assim, esse texto podia ficar alinhado um pouquinho mais pra cá. Ou esse dado, essa mensagem de erro não ficou boa. O critério de aceitação... Mas aí tá, como que essa mensagem dele estava planejada para ser feita? Não sei se isso é relevante pro negócio, você falhar uma sprint pro cliente, entendeu? Mas vamos supor que você pega um card que a mensagem dele não tem especificado como que ela vai ser. Não, você vai escrever o que você obviamente, quiser. você está assumindo que você deu autonomia para o teu time decidir como que essa mensagem vai ser feita. Exatamente. Muito mais do que só dar autonomia para o time e depois falar não ficou bom. O time também tem que procurar alguém, tipo, eu não sei como escrever. E pontuar pensando que isso pode ser mudado. Mas, gente, mas não que antes do Doni, você vai ter lá, aqui a gente usa aquele teste em pares, então em algum momento uma outra pessoa vai ver isso e vai ter uma outra opinião a respeito. Que eu também não acho bom o teste em par, que depois a gente fala sobre isso. E aí, mas... nós estávamos falando do time, então se é o caso da mensagem, não estava especificado, se você acha que não está em dúvida da sua competência de design para fazer aquilo, cara, não está com a pessoa. Não, eu digo mais assim, o PO olhou e falou, não ficou bom. Não é não teve ou ficou errado, ou está errado. É não ficou bom. Mas aquilo tem que E estar aí ele não aceitou. Aquilo tem que estar planejado, aquilo já tem que estar layoutado, aprovado pelo PO, aprovado pelo cliente, aprovado por todo mundo. E de novo, se não for layoutado, planejado, tem que ser entregue. E, por exemplo, a gente fez agora uma que algumas coisas não estavam layoutadas e a gente ia fazer conforme a gente fosse fazendo. Quando eu pontuei aquilo, eu já pontuei com a gordura de tipo, putz, a gente não tem isso layoutado, eu vou ter que fazer, vou gastar um ponto a mais porque eu sei que eu não sou o melhor UIzeiro do mundo e eu vou ter que fazer ali, pode ser que eu erre ali, pode ser que eu tenha que dar uma tutu ali. Então, nesse caso, não pode não aceitar a gente tem o que você fez? Mas aí a gente tem que ter o apoio do time de design. Se o Maurício vai precisar fazer uma tela que é só derivar a outra, mas tem uma linha a mais, por exemplo. Mas digamos que ele fez do jeito que ele fez. Ele tem que ter apoio do time de design e o time de design tem que falar, beleza, é isso. E aí o PO vai aceitar, porque tá dentro se no planejamento foi planejado que quem ia fazer daquele jeito era o dev, o PO vai aceitar porque foi isso que ele planejou. De paciência. Tá. O ideal é que nada não layoutado entre na sprint. Isso daí aí a gente tem que entrar no time de design, fazer o Kanban como a gente faz no time de design, e depois, quando estiver pronto, a gente vai lá E essa não aceitação do PO, por causa de um critério mais especificado, vai para o cliente? Só voltando, é importante que o time fale assim, não, cara, isso eu não consigo fazer. É muito grande, é uma tela muito grande, é alguma coisa muito nova, eu não tenho padrão disso, eu preciso de tela. Então, ou no mínimo, igual você falou, coloca alguém junto com o Moretti para balizar o layout. Tá, mas novamente, o cliente final, ele pode falar para o PO não vai entregar, fazer essa entrega para o cliente, porque se ele não aceitou, não entrega sim, para o cliente. cliente. O que pode acontecer é, por exemplo, o PO aceitou, todo mundo combinou ali, falou que vai ser isso aqui e tal, e aí eu entreguei para o meu cliente não gostou. Aí sim, ele falou, não gostei, não era isso que eu queria, pensei em outra coisa. Aí a falha do planejamento, falha de condução de projeto. Se tem tela nova, tem que entrar em design e depois em desenvolvimento, porque a gente tem que conhecer o processo e pensar no retrabalho que a gente não vai fazer, né? Então entra, a gente dá um passinho para trás, espera um pouquinho mais, então entra em design, prova, para depois a gente desenvolver, justamente para evitar retrabalho. E se o Scrum Master perceber isso na planning, que isso não está de fato consolidado, ele o mínimo para ser feito ele pode passar. Ele tem que barrar, não pode entrar Cara, isso não vai entrar na minha sprint, não está o mínimo que eu preciso para fazer. Porque senão vai entrar em bloco. A gente não pode colocar coisas na sprint que vão entrar em bloco. Que é bloco, a gente às vezes acontece, mas é melhor que não aconteça. Sim. Deixa eu dar uma contribuição rápida. Eu acho que assim, eu acho que às vezes a gente fala de Scrum, a gente foca mais em processos, sendo que é mais sobre a interação entre pessoas. Assim. Então, o critério subjetivo é importante. Às vezes tem coisas que o PO tem que falar, cara, isso aqui não vai funcionar. Vocês estavam falando, estava lembrando de uma experiência que eu tive quando a gente atendia o Avaí, o clube lá de Florianópolis. Lá. E o Avaí é um time azul e o rival o Figueirense que é preto. Uma vez a gente subiu um banner para a home do Avaí, e era o home que o cara estava com a camisa azul do Avaí, mas o calção era preto. Só que é mais ou menos, para eles, é como se a gente subisse uma coisa ao set da praia com um calção verde do coxa.
E ninguém percebeu, porque era calção preto e tá tudo certo, tá esteticamente correto, não tinha nenhuma instrução. E cara, a gente subiu aquilo e teve uma troca de e-mails durante a madrugada inteira atacando o pau, que porra, como é que subiu o negócio de calção preto no site? É o tipo de coisa que o PO tinha que olhar e falar, cara, esse calção preto aqui não pode. Tá tudo certo, tá conforme a especificação, mas não pode. Né? E eu acho que isso é importante. O que não pode acontecer, e eu acho que é aí que o Renato quer chegar, é o cara olhar e falar, puta, mas isso aqui tá muito pouco alinhado. Né? Tá 2 pixels pelo lado e assim eu não quero, interferência técnica. Não vou aprovar por causa disso. E eu acho que isso é um problema sobre interações com pessoas. Tipo, é alguém que está barrando um card com critérios que são absurdos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tratar entre pessoas. O processo admite a subjetividade, só que não vai admitir uma subjetividade que joga contra o todo, joga contra a metodologia. E aí acho que a gente tem que falar sobre pessoas. Agora, o que estava planejado precisa ser entregue. Se a gente colocou na sprint com aquilo planejado, ele precisa ser entregue. Obviamente, a gente não pode barrar o processo. A ideia não é engessar, né? E envolver todo mundo que a gente tem que envolver. A minha única preocupação falando isso é que às vezes, tipo, eu não vou deixar de entregar um negócio que tá tudo lindo no meu cliente porque tá um botão desalinhado ou porque um card não foi feito, sabe? Sim. Eu acho que a entrega pro cliente tem que existir, isso é uma coisa mais interna do que externa. E aí o PO tem que ter o cabeçote lá pra falar assim, não, eu não aceitei a sprint dos caras, mas tá ótimo o trabalho de vocês. E eu posso entregar. Isso eu acho que está dentro da prerrogativa dos limites de atuação do PO. Né? Verificar, por exemplo, o quanto aquela possível não aceitação é good enough para o cliente, né? Para não paralisar o fluxo, ou não, como aconteceu várias vezes com o CAP. Em vários momentos coisas a gente segurou, não vamos subir porque ainda não está do jeito que a gente Por mais que a gente fale, mas sprint não entregue tudo, aqui na Hero a gente trabalha com Git, então a gente consegue entregar só o que a gente conseguiu terminar. Quero dar mais um exemplo. Imagine que veio um card e esse card não previa a especificação de uma mensagem de erro. E o programador foi lá, fez do jeito que ele queria, mas o cara estava muito louco no disco, deu você com C cedilha. O PO tem que pegar esse card e voltar para to-do, porque é admissível que a gente suba um você com C cedilha. Agora o PO olha e falou, puta, não gostei aqui do estilo de texto que você usou. Puta, deve chamar a Marina, que é Scrum Master, e falar, cara, acho que aqui a gente tem uma reprovação que não faz sentido, e a Marina vai tratar disso. Se fosse tão importante, definiria. Exatamente. E a Marina ama os devs, então os devs. Por favor, não, daí eu vou provar. Sem esse dinheiro para ser, por favor. Mas era pretexto só para te chamar. Então vamos lá. Definição de pronto, que era o que a gente estava falando. Então, aqui na Hero a gente usa, quando a gente faz o back, né? A gente tem front, back, com qualidade, então a gente testa, a gente tem que pontuar as coisas na planning, sabendo que eu pontuei um dia, e um dia ele tem que estar em dano, ele não vai estar em teste, ele tem que estar em dano. E coisas que sejam objetivos, que sejam um potencial lançamento, né? Que tá falando. Essa parte, eu acho que essa parte de ritmo também é um ponto importante aqui dentro. Pra gente ver a questão das pontuações, que às vezes o pessoal está fazendo o burn down e o burn down está indo reto. Aí já teve alguns momentos que a gente conversando, pessoal, não, fica tranquilo, porque vai ter um momento que a gente vai entregar um monte de card de uma vez. Porque está acumulando, porque deu algum problema, então lá na frente ele vai cair. Esse está indo reto é sinal de alerta. A cada dia que ele vai reto. Se a gente passou meio... E aí a dúvida que eu acho que o Renato já falou bastante sobre isso em conversas aqui. Não pontuar cards muito altos. Porque senão o risco disso acontecer é a entrega do card está prevista para a véspera do final da sprint. Porque foi pontuado 13, sei lá, chutando alto. Só a gente tem que tomar cuidado, foi até uma das coisas que eu falei no último Via Hero, que a gente quebra demais os cards e a gente tem muita interdependência dentro da sprint. E o que acontece é que eu acabo deixando as coisas para teste lá no final depois, porque eu só consigo testar o card X se eu tiver o A, B, o C, D e o F para testar junto. Daí é a mesma coisa que seja o que e aí continua com um risco muito alto, mas é importante justamente que o time perceba o burn down e perceba o risco e saiba como o time vai se planejar para entregar aquela sprint. E por mais agoniado que nós estejamos, nós não temos ingerência e nem interferência nessa discussão, né? Com PO. Como? A gente, por mais agoniado que a gente veja o burn down, a gente não tem como, não é nosso papel ir lá na equipe e falar, gente, o que está acontecendo? Fritar a galera. Não, você chega no Scrum Master.
Sim, esse é o ponto, né? A gente não precisa ficar fritando todo mundo por causa de uma tensão, porque de repente essa discussão já está controlada, já foi vista, já tem uma mitigação, já está sendo atuada. E a gente tem daily para isso, né? É justamente para todo mundo participar e ver se realmente tem alguma coisa pegando fogo, se vai começar a pegar fogo. Você vai pegar isso nos dailies. E geralmente o time que é responsável por executar isso sabe que tá com problema ali. Tem um recurso que a gente não usa muito aqui, que é o show meeting, que é justamente para eu apresentar um recurso pro... Eu acho isso bem legal. Sim, pro PO. Por exemplo, eu tenho um card. Vamos lá, a gente tem que pegar no final da sprint um objetivo concreto, pronto, final, como a Marina disse. Só que não quer dizer que esse objetivo eu não possa quebrar em outros cards para eu conseguir pontuar, porque eu não tenho noção de uma coisa que é dimensão gigantesca. É difícil. Então, às vezes, eu tenho que quebrar em card, não quebrar em card, veja, quebrar em card as stories. O que eu tiver que quebrar técnico, aí é outra coisa que é a equipe de desenvolvimento. Mas o que eu puder quebrar em histórias menores, eu preciso enviar um e-mail, eu preciso editar um usuário, eu preciso cadastrar um usuário. Porque essas coisas têm priorizações diferentes. Às vezes agora não é importante eu editar o usuário, e sim cadastrar só. Por isso é importante a gente ter um potencial lançamento lá, né? Então, eu não vou colocar um CRUD inteiro num card, porque realmente vai ficar grande, para testar também vai ficar grande, então o risco é maior. Faz o criar, faz o editar, faz o excluir separado, que o time normalmente prefere assim mesmo. Para testar é mais rápido e tudo bem se você não conseguiu fazer o excluir, se falhou a sprint você não conseguiu fazer o excluir. Vamos colocar o criar e o editar em produção, a gente trabalha por objetivo. Sim, sim. E daí eu ia falar assim, esqueci. Bem colocado. Parabéns, Essa nossa idade é foda, né? Chico Biloba. Eu ia falar da pontuação. O time tem que proteger muito na hora da planning de não deixar entrar um trombolho. Porque o que acontece? O trombolho é ruim pro time, é ruim pro PO, porque daí é o tal do gráfico que o Uriel tá falando, entendeu? Só chega no final. Às vezes, se tiver que quebrar e combinar com o PO, isso daqui é meio que vai ser meio técnico, eu vou ter que meio que fazer um negócio de fazer o show meeting. Daquela funcionalidade, você apresentar pro PO e o PO ficar feliz na hora da planning for combinado, eu acho que não tem problema disso, sabe? Porque você vai conseguir ver o andamento das coisas. O importante, eu acho, do burn down é ver o andamento das coisas. E a gente fica muito pregado no objetivo final. A sprint tem o objetivo final. Mas no meio dela eu posso fazer 10 show meeting. O burn down é importante pra gente saber aonde a gente tá na linha do tempo, né? Então, ele é um alerta pra gente. A gente tem que ficar de olho. E ele vai ajudar o time a fazer o planejamento para fazer as entregas, né? Pra gente finalizar aqui, a gente tem momentos de inspeção, onde a gente fala, momentos para a gente ser inspecionado do time. Uma delas é a daily, que a gente já falou aqui em alguns momentos, mas vamos falar com mais calma dela, que é importante. Então, daily é religiosamente no mesmo horário, no mesmo lugar, todo dia. O ideal é que a gente saia da nossa sala onde a gente trabalha, vá para a cozinha, vá para o deck, vá para algum lugar que você saia do seu conforto. A daily tem que ser de pé, porque ela tem que acontecer em 15 minutos, então é uma coisa rápida, a gente precisa conversar e responder 3 perguntas de preferência. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se existe algum bloco da minha sprint, não só no que eu estou fazendo. Então, é importante que o Scrum Master garanta que isso aconteça e é importante que o PO participe das dailies para ele poder ouvir e saber como é que está o andamento da sprint dele, porque é justamente aí que a gente se inspeciona e Marina, eu acho que não só um bloco, mas um burning também é um ponto muito válido, algo que você possa estar prevendo que pode gerar o bloco. Exatamente. Talvez amanhã ou depois da manhã. Então, não não só precisa no chegar card, a parar, exatamente. ser um bloco para poder se manifestar só. E não é só naquele card que você está fazendo, que às vezes tem 3 dias. Pode ser que seja na sprint como um todo. É importante a gente levantar isso sempre. E se já começou a pegar fogo, já deu uma faísca, você viu alguma coisa, já avisa todo mundo. Não espera a daily da manhã. Já se comunica, né? E Marina, só fazendo uma colocação, a gente conversou no resultado do último Guia Hero, e daí tem muito card por causa dessa questão do burn down ser muito longo, e aí cria interdependência de muita coisa para fechar lá na última semana, dia 25, e a gente não fechou quase nada ainda. Então, isso que você comentou é muito legal, porque tem que comunicar se o gato subiu do telhado. E se o gato subiu do telhado, avisa em volta, porque às vezes tem um time que já adiantou, está mais antecipado, e pode no mínimo reforçar para evitar o incêndio.
né? Não tem problema. E o que a Marina falou, a gente tem o time inteiro para poder dar suporte. Então, é uma coisa que a gente ainda um pouco faz, sabe? Ficar segurando e o meu burn down tá andando de lado, assim. Não tá acontecendo nada, fica tranquilo que eu tô no 98, mas o 100% nunca chega. E o problema é que, em muitos casos, 98 não vira 100. Ele caminha de lado e precisa avisar o burning. Me corrija se estiver errado, mas se tiver pelo menos 2 dias com o burn down na horizontal, já tem alguma coisa de errado, né? Cada card tem que ser testável. Em teoria. Mas aí depende como ele vai fracionar. Tem que ser não um ponto necessariamente. também, cada card. Se você tem uma sim. tarefa. É porque aí é que tá, a gente 5 leva um pontos. ponto um dia e isso cabe pro nosso burn down, porque a gente obrigatoriamente vai fazer isso daqui. Não necessariamente. Então se a gente tem uma pontuação de esforço, que daí eu posso resolver em um dia um card de 21 pontos. Por quê? Porque é o esforço de 21 pontos e não um dia de 21 pontos. Então a gente tem essa a gente tende a fazer esses 2 dias que acontece aqui, porque a gente conta ponto dia. Mas se a gente contasse ponto esforço, a gente provavelmente ia descer ali mais rende. Você ia pegar, você não ia fazer um card de 21 pontos em um dia, mas você provavelmente ia Talvez quebrar, até faça, dependendo de quem fez o card, quem pegou o card. Mas como a gente você vê ia- ponto dia, não, a deixa eu gente quebrar em vários cards de 2 ou 1 ponto para a pessoa ter uma visão do progresso. E como o card, É que às cada vezes- card é testável, Sim. você vai poder sempre ter uma entrega todo dia. É que às vezes você tem uma funcionalidade que ela é tão grande, tipo, que realmente era um story só, e que esse story não está completo se você não fizer todos, tipo, o back, o front, não sei o que, é um story. Tipo, eu gostaria de receber minha senha, porque eu esqueci minha senha. Esqueci minha senha, eu tenho que cadastrar lá, cadastrar aqui, fazendo o back, enviar e-mail, taraná, e tipo, meio que não dá pra você, eu gostaria de receber minha senha, você escrever ambiente por ambiente. Então você tem umas tasks gigantes, tal. Só que aí é que eu falo, tipo, eu acho que uma coisa que a gente pode, com o tempo ir migrando, trocar essa coisa de dias por esforço, porque a gente fez em Philips e a gente achou que não ia dar certo. Mas, No entanto, depois a gente é bateu e deu outro super conceito, certo. Né? É outro conceito, outra ideia. Hoje a gente só tem Philips rodando nesse formato, né? Que por esforço. Mas para você ter uma ideia, desculpa te cortar, até... desculpa. Só para concluir, é que Philips a gente fez isso, só que para eles a gente tem que passar meio que dia, né? Então a gente tem que a gente faz o esforço, depois converte para dia e no fim das contas dá certo. A gente fez um curso que no final deu a ideia. A gente pega uma tarefa bem básica e uma bem foda, e daí a gente leva uma como máximo. Você consegue ver o andamento do teu card pelo teu checklist, né? Então se você tem um card de 5 pontos com 10 pontos de checklist, sei lá, o ideal é que no 2,5 de dias você tenha 50% Então, mas se mais ou menos for cada funcionalidade que você tem que fazer, tem alguma coisa errada também. Divida em cards menores. Exatamente. Poder ter uma ideia de O progresso. checklist é critério de aceitação. Contando que os Mas cards tem que tomar menores cuidado que façam eles continuem sentido. trabalhando por objetivo. porque Sim. não adianta você dividir em card menor, mas tipo assim, o menor só pode funcionar com esse outro O funcionando Trello, também. o Trello ele não tem subcards. Uma coisa que o Gira tem que a gente acha muito legal, que quando você cria subcards no Gira, ele gera um mini canvas só daquele card e você tem os mini cards ali, das subtasks. Aí você consegue ter a ideia de progresso. Tem que ter Esse muito cada cuidado, subcard é né? testável, ele tem os pontos. Então o burn down vai sempre abaixar, todo dia. Se tiver um Porque o subcard já- o cara não fez nada. Sim. Essa ideia é bem legal de progresso. Eu sou chato. Imagina. Mais uma coisa, a questão do checklist é legal fazer também, e o que eu olhar para aquele checklist, peraí, isso daqui é uma história. Isso não é um critério de aceitação, entendeu? É muito, muito, muito importante o que eu olhar aquele checklist e ver se aquilo é simplesmente um critério de aceitação para aquele card. O e-mail precisa estar com o nome completo do usuário, o e-mail precisa estar com o texto tal, o e-mail precisa estar assim, assado. Agora, se ele colocar assim, além de preencher o campo esqueci minha senha, tem que ter o esqueci minha senha lá não sei aonde, já é uma outra história, entendeu? Então, se você colocar, se você tiver, assim ó, se você tiver 10 checklists num mesmo card, você já pode ter certeza que a equipe vai pontuar errado. Porque eu não diria isso com certeza. Eu volto para o que o Rafa falou, assim, que o Scrum, mais do que processo, mais do que card, mais do que especificação, é a gente interagir com as pessoas. Então, durante a tua sprint, quando você estiver especificando um card, você vai tirar a dúvida com alguém e a pessoa vai falar, não, é melhor que seja um card separado, isso daqui. A gente prefere fazer assim. E durante a planning, a gente vai ter um card lá que, de repente, o PO acha que é um card só e pronto, porque para ele é um objetivo que precisa ser entregue.
mas o time vai falar, é melhor a gente quebrar, vamos quebrar. Então, contanto que esse outro possa ser testado independentemente. Então é importante a gente interagir e a gente se resolver, né? Sim, é o time que define no final. Se o time falou assim, eu aceito esse card com 10 checklists ou 20 checklists, porque é dificuldade para testar cada item, é dificuldade para testar um monte de coisa. Então, provavelmente alguma coisa tem já fica meio assim, sabe? Exato. Voltando aqui para o momento de inspeção, a gente tem retrospectiva também que a gente faz. Todo fim de sprint a gente se reúne com o nosso time para a gente falar sobre 3 coisas importantes, que é pessoas, processos e ferramentas. Então, o que a gente fez de muito bom nessa sprint e que a gente precisa continuar fazendo, o que a gente falhou, o que a gente errou, o que a gente pode melhorar para que na próxima sprint a gente melhore o nosso processo e vá sempre em busca de melhoria contínua. E a retrospectiva é importante que a gente não gaste muito tempo fazendo isso. E aí, de novo, o Scrum Master vai ajudar a conduzir, fazendo as perguntas certas, levantando alguns pontos que foram críticos e conduzindo isso para que aconteça durante 1 hora por semana. E uma coisa que eu acho legal é você ter ideia de como que essa retrospectiva está evoluindo. Tipo, você olhar para os seus erros do passado e ver que você não comete mais eles. É uma das coisas mais divertidas, eu acho. E uma coisa super importante, esse último item aqui, mas não menos importante, que é saia com plano de ação. Então não adianta nada a gente ficar falando só por falar, só por fazer, e não ter um planejamento do que a gente realmente precisa melhorar, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai buscar isso. E é isso. Acho que a gente falou isso, mas o Scrum não, ser ágil, né? Você maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito. Então, conhecer o processo, conhecer os problemas que a gente pode ter e não precisar lidar com esses problemas, né? Fazer isso de uma forma ágil. É isso. Amém. Pessoal, karaokê.